mundos leigos, olá mundo da hipnose, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal Feedback Positivo. Eu sou Marcelo Galante e no quadro de hoje, no Fala Chefe Celebridades, nós vamos conversar com uma ex-BBB, nós vamos conversar com Alessandra Begliomini, a Leca. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, nós vamos agradecer mais uma vez a nossa patrocinadora master, Mentalize Moda Íntima. E olha, mulherada, hoje aqui comigo tem cada peça que vocês vão adorar. Lembrando, elas entregam para todo o Brasil e o pessoal de Jundiaí e região, eles vão até você. Então, dá uma olhada nessas peças aqui. Ó, tem aqui um conjunto de calcinha e sutiã cropped. Esse aqui é bonito, ó. Chique no último. Tem aqui também um body, acho que é isso, né? Chique também. Tem aqui uma camisola preta. Olha que bonita. Ó, mulherada. Ó, o verso aqui também. Bonito. E tem aqui, ó, calcinha sem costura. Essa aqui é verdinha. Não sei se dá pra ver a luz aí. E tem um top aqui. Acho que é salmão. Também sem costura. Mentalize Moda Íntima. Quer mais informações? Entre em contato pelo Instagram ou pelo número do telefone que está aqui conosco. Tá ok? Então bora para a nossa entrevista. Vamos falar de BBB, vamos falar de vida pós-reality com a Leca Begliomini, a Leca do BBB. Tudo bom com você, Leca? Tudo bem, 20 anos depois, né? Tô aqui ainda, firme e forte. O tempo Ainda passa, mas a gente está ouvindo firme e forte. Ainda sob os efeitos de um reality, né? É muito louco isso, porque 20 anos se passaram, mas ainda essa curiosidade em relação ao Big Brother e a toda essa loucura ainda insiste em vir comigo, sabe? Acaba sendo uma sombra positiva para você, fala a verdade. Às vezes já foi negativa. Tem os dois lados. Assim, tem um lado, como tudo na vida, né? Tem os prós e os contras. Acho que o saldo é mais positivo que negativo. Mas é muito eu falo que eu acabo nadando, surfando numa onda que eu nem queria, porque quando o Big Brother cai na bagaceira, eu vou junto. Quando o Big Brother tem a sua redenção e vira um estouro, eu vou junto também. E é algo que eu fiz que eu não tinha a menor ideia, era a primeira edição, né? Mas que é definitivo mesmo, uma loucura, assim. É muito expressivo, né? Além de ser um momento intenso da vida, também tem essa repercussão toda e um programa que é uma paixão nacional, né? Enfim, que retrata a sociedade como ela é, a juventude como ela é. E tenho muito orgulho de ter feito parte, principalmente por ser a primeira edição, porque acho que foi um momento... teve o bom e o ruim, como a gente acabou de falar, de ter feito parte disso. O bom, que tinha esse lado de ingenuidade e tal, e também tive uma certa proteção ao longo da vida aí, né, com os preconceitos e as coisas, porque eu era do primeiro. E o ruim, porque tem esse preço a se pagar mesmo, né? Eu faço teatro. Na época que eu fiz o Big Brother, eu acho que era uma ruptura de linguagem mesmo, né? Até então a televisão trabalhava com a dramaturgia e de repente foi para a realidade e a gente era a primeira edição que estava lá, né? A gente carpinou o terreno. Então, no final das contas, eu acho que isso trouxe esse lado de proteção, mas também trouxe um preço que a gente não tinha a menor ideia do que viria, né? E a gente vai falar um pouquinho desse preço. Só que a gente tem perguntas clássicas aqui no programa, básicas, né? A primeira pergunta, eu já vou emendar com uma que não está no script, ok? A primeira delas é como tudo começou. Vai. É verdade, verdade. Como tudo começou, né? E a segunda pergunta que está assim, meio no gancho é como que você entrou no Big Brother? Então, na verdade... Qual foi o processo? Tudo começou com a minha intensidade. Tudo na minha vida gira em torno desse lado compulsivo, intenso que eu tenho, né? Na verdade, eu acho que eu até falo que eu escolhi ser atriz na vida porque eu queria fazer tantas coisas que uma vida não era só. Não era possível viver tudo que eu queria viver em uma vida só. E ser atriz me dava essa possibilidade de me experimentar em várias situações. Acho que tudo começou a partir daí.
desde muito cedo, assim, eu dei um terreno, eu fiz virar um estacionamento, do estacionamento eu abri uma empresa de valet, do valet eu fui ser sócia de uma empresa de evento, e a partir dessa empresa de evento eu conheci muita gente. Conheci uma menina que eu fui para Nova York estudar teatro, enfim, a gente ficou muito íntima nesse momento da vida. E quando eu voltei muito iludida que um bom currículo me traria portas abertas e infelizmente, a parte do... Agora acho que está muito mais democratizado isso aí, mas naquele momento a televisão era um monopólio e era para poucos. O teatro, idem, né? Os empresários só vendiam as pessoas que já se vendiam. Então não tinha aquela mentalidade do teatro americano, do empresário que vai botar teu portfólio embaixo do braço e vai te vender. Era um lugar que eu não conseguia furar a bolha para entrar. Tentei, não consegui, fui para evento. E num determinado momento da vida, eu fazia eventos gigantes e ia muito bem nessa agência, até que essa minha amiga chegou para mim e falou assim, como que tá a tua carreira de atriz? Eu falei, amiga, não tá, né? Não tá, porque eu tentei de tudo e não foi. E eu preciso viver, não tinha grana, precisava girar a coisa. Eu falei, preciso viver e vim trabalhar, e evento tá ótimo, tá me dando dinheiro, a empresa tá indo bem. E ok, meu sonho era o teatro, mas às vezes a gente tem horas na vida que não dá para viver de sonho, né? E aí ela falou, pô, vai ter um programa na Globo e eu vou mandar acho que eram 150, se eu não me engano, fitas de pessoas de São Paulo para uma seleção de 3. Vem fazer essa entrevista. E aí é muito louco, porque quando tem que ser, né? Eu sou tipo para-raio de maluco. E quando ela me falou isso, eu falei, mais uma que já tá falando que é da Globo, megalomaníaca, enfim, não botei a menor fé na menina. E dias se passaram e, de repente, enfim, ela me falou, grava, vem gravar, e fui, gravei. E, de repente, chegou uma passagem da TV Globo em casa, porque a partir desses vídeos eles fizeram uma pré-seleção para uma entrevista pessoalmente. Fui para essa entrevista e daí foram as várias fases. De fato, acho que, hoje, vendo isso tudo, acho que eu fui escolhida porque eu tinha um tipo que interessava dentro do jogo. Imagino que eles já tinham compreendido qual que era a minha vibe ali, até dentro né, aproximando dos outros participantes. E foi uma loucura, assim. É o que eu falo, que a vida da gente é tão louca que ela muda da noite pro dia, né? Às vezes você acha que você tem um absoluto controle de tudo e em um segundo tudo pode mudar. E de repente me falaram, quando ela me falou, na verdade, quando ela me falou, ela nem me contou que programa que era. Eu ainda perguntei para ela, eu falei, mas é dramaturgia? Ela falou, não é dramaturgia, mas como que tá a tua vida? Eu falei, tá legal, minha empresa vai bem, mas, por outro lado, trabalhar na noite tem um preço muito alto, e isso já estava começando, eu já estava há alguns anos nesse processo, então já estava começando a pegar um pouco, e numa fase da vida que você não tem nada a perder, não tem, né? Enfim, falei, vambora, vamos ver o que dá, sem ter a menor ideia do que ia acontecer, né? E isso era uma coisa que nenhum de nós, na primeira edição, inclusive, porque nós conversávamos sobre isso dentro da casa, nenhum tinha a ideia mesmo. E mesmo hoje, acho que eles, com todas essas 20 e tantas edições como referência, é só na pele que você sente a parada mesmo. Realmente é um negócio muito louco, um exercício social e de autoconhecimento dos mais, assim, que eu sou muito grata de ter podido viver, entendeu? Porque foi muito importante para mim naquele momento. Mas, como a gente estava falando, também tem o preço que se paga de abrir a sua intimidade enfim, e que a gente também não tinha consciência, porque a gente não sabia até que ponto o povo que estava vendo consumia ou se envolvia. Eu lembro de uma vez que eu estava falando com o André, que a gente falou, quem que assiste esse negócio? Deve ser a minha mãe e a sua, né? E o dia que eu saí, a minha vida era outra, assim, num lugar muito louco, que poucas pessoas sobrevivem a isso, assim, psicologicamente, porque ainda mais naquele momento, né? Que a gente não tinha se preparado para nada, né? Até porque vocês não tinham nem noção de como era, então essa própria saída foi... Não tinha noção de como eram as relações, não tinha noção dessas coisas que eles sabem, prova do líder, né? A gente não tinha a menor ideia. O primeiro dia que teve uma prova, eu falei, prova de quê? Não sabia se ia ter prova todo dia, assim, né? E não só nisso, como também existia um medo muito grande, isso é muito engraçado, né? A gente tinha muito medo de sair. É engraçado porque quando você entra, você leva um tempo para desconectar da vida aqui fora. Os primeiros dias, para mim, foram os mais difíceis. O que se sucedeu depois desse período, ao mesmo tempo que tinha uma exposição, tinha uma proteção também. Você sabia que ali dentro você estava protegido. Acaba virando uma zona de conforto, né? Você se acostuma, o ser humano se adapta a tudo mesmo, assim. Eu falo que se eu não tivesse saído,
talvez eu estivesse lá até hoje. E uma coisa que eu vejo, eu particularmente, eu sempre gostei de Big Brother, até porque auxilia no meu trabalho, que eu trabalho analisando o comportamento das pessoas. A parte das terapias ajuda muito. E eu tenho percebido que de uns anos para cá, aí é uma visão minha, a produção ela tem direcionado mesmo para dar esse embate de conflitos emocionais, de gerações, porque sempre está indo por exemplo, esse jogo da discórdia, vai sempre na identidade da pessoa. E quando ela está ouvindo o feedback ali das palavras, por mais que ela diga que não, tudo bem, eu estou aceitando, a própria fisionomia da pessoa é totalmente ao contrário, é um lugar né? que a gente sofre junto, né? Nessa edição, teve 2 momentos de jogo da discórdia que eu olhei e falei, meu Deus! Né? Imagina o que é difícil, gente. A gente numa discussão em casa, é muito difícil você não ter direito a se defender, né? E nesse jogo, muitas vezes, você tem que ouvir calado. Exatamente. Né? É um exercício terrível, né? Porque você não consegue. Se alguém te agride, é quase que instantâneo, né? Uma reação que não sei se ela passa aí, você pode até dizer melhor que eu, mas eu acho que é uma coisa quase inconsciente, é um reflexo. Que, né? Então é um lugar de autocontrole, de muitas coisas que me fez muito bem naquele momento. Me fez muito bem, não, porque eu fiquei doidinha quando eu saí. Mas assim. Você foi quase para a final, você ficou entre as 3, não foi? As 3 pessoas? Eu fui a última a sair antes da final. E o meu voto, para você ver como a gente não tinha estabelecido uma relação com o jogo. O meu voto decidia quem ia para o paredão comigo. Eu podia escolher uma pessoa que nunca foi, que era o André, que era um grande amigo meu, para quem eu jurei que jamais votaria nele no começo, ou o Bambam, que já tinha passado por 20 paredões, tipo o Arthur. Era óbvio que a minha escolha inteligente para me colocar na final seria o André. Mas eu não consegui votar no meu amigo e me tirei da final, né? Saí antes. Fui a última a sair antes da final. E na época eram só 2 que iam no paredão, né? Eram só 2. Não só 2. Passado o Big Brother, aí você saiu da casa e aí você foi galgando, continuou fazendo suas peças, continuou trabalhando. E como foi ter chegado lá? Qual é a sensação de hoje? Você olha para trás e fala, meu, que belo início. Como foi ter chegado lá? Essa é uma excelente pergunta, assim. E aí eu vou até aproveitar a oportunidade para dizer, né? Eu me tornei mãe. E aí, com a maturidade, a gente também vai vendo a vida de uma forma diferente. Eu fui uma menina, você conheceu, de muitos sonhos, muita intensidade. Eu queria muito da vida. Eu queria o máximo que ela pudesse me dar. E eu levei essa energia para vários dos negócios que eu fiz antes. Como eu estava te falando, antes de eu entrar no Big Brother, eu comecei a trabalhar com eventos, com noite, né? Onde circulava um poder social bastante inacessível, porque eu trabalhava um público que era ali o topo da pirâmide. E fui me enfiando, e sempre tive uma força de trabalho e uma vontade de vencer que me colocou num lugar que eu não tinha nem nome nem sobrenome para estar. Enfim, eu não tinha os atributos daquela tribo. No entanto, eu estava lá e era um lugar de poder fortíssimo. Eu estou escrevendo um livro que, inclusive, eu falo sobre essa busca por esses lugares de poder, né? Eu busquei vários lugares de poder na minha vida e conquistei. E às vezes eu nem sei como, assim. Isso me dá uma força para saber que eu tenho uma capacidade de conseguir o que eu quiser, porque realmente não tive pai que me colocou lá, eu não tive sobrenome, eu não tive herança que pagou. Eu consegui porque eu quis muito e trabalhei muito e cheguei lá. Cheguei no momento, assim, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fazia as melhores festas de São Paulo, um monte de gente famosa ligando no meu telefone para pedir convite e tal. E foi uma sensação esse poder. Eu saí desse lugar imediatamente para ir para o poder da fama, né? Que vinha da mídia e tal. E também foi no topo, porque por mais curto que tenha sido esse espaço de tempo, naquele momento eu era uma das pessoas mais famosas do Brasil, assim, né? Sim. E quando você chega lá, é isso que é importante as pessoas saberem. A gente vê que a gente cria tanto mito acerca do lugar que se ocupa e que isso tudo não importa nada, né? Porque não são vidas diferentes das nossas, né? Aí, desculpa, não sei se eu posso falar palavrão, mas assim... Pode. Todo mundo peida, todo mundo vomita, todo mundo... todo mundo passa por esse lugar e a gente põe isso tudo num altar, como ainda mais hoje, essa geração Instagrammer e toda essa loucura de ter-se, né? Porque naquela época ainda existia esse monopólio da TV, então a TV ditava quem eram os deuses, né? Sim. Hoje, todo mundo quer ser Deus.
E vem cá, existem tantas outras coisas interessantes que às vezes você chega nesse lugar, eu cheguei nesse lugar, e quando eu cheguei lá eu me decepcionei muito, porque eu achei que eu estando lá já seria feliz. Olha o que eu conquistei. Uma visão de uma menina boba, né? Mas enfim, eu achava que isso... E eu cheguei lá no lugar da noite, um monte de gente famosa me pedindo um monte de coisa, ganhando dinheiro, que eu ganhava bem mais dinheiro, aliás, na noite do que eu ganhei depois do Big Brother. Enfim, para uma menina da idade que eu estava, eu tinha conquistado tudo que eu podia querer. Eu ainda de lá alcei um voo ainda maior. E por todos esses lugares que eu passei, Marcelo, sabe, aquele lugar que você fala, mas não era isso que eu esperava. Eu achei que chegando aqui, era uma garantia de felicidade. E não é. Entendi. Não é assim, né? É quando você sabe usar a coisa a seu favor. Quando você tem alguma, né? Hoje, por exemplo, eu tenho realmente... Eu discuti muito, sem saber, né? Porque naquela época não se levantavam bandeiras no Big Brother como hoje. Mas eu trouxe à tona a questão da bulimia. Algo que eu não programei fazer. Né? Eu era só uma menina que tinha uma questão muito forte com a autoestima e com a aparência. E de repente eu estava em rede nacional completamente exposta. Tive um momento de crise disso muito forte. E isso foi televisionado e passou para o Brasil inteiro. E quando eu saí, a bulimia era um assunto, capa de revista. E eu falei, oi? E eu não tinha nada para dizer sobre isso. Porque eu era só uma menina vivendo um momento de aflição. Eu não tinha nada a dizer. E aí, de repente, quando você se vê com a mídia inteira voltada para você, esperando que você diga algo, é muito difícil você não ter nada a dizer, porque é muito fácil você entregar para as pessoas o que eles querem ouvir. Né? E aí eu fui dentro do politicamente correto, daquilo que eu queria, que esperavam de mim, mas não era a minha verdade, né? E aí por anos eu fui estudar e compreender qual era a minha verdade, o que eu tinha a dizer realmente a esse respeito. Aliás, por anos eu fechei os olhos para isso, eu nem queria falar no assunto. E num determinado momento, quando a minha filha cresceu e se tornou uma adolescente, eu passei a ver que a minha geração é uma geração que queria ser magra. Esse era o objetivo das mulheres. Essa era a grande tortura e o grande lugar de dor. Era esse. Hoje, elas querem ser perfeitas, né? Porque existe um filtro que te coloca num padrão que é irreal. E aí, assim, não adianta você não estar feliz com o que você vê e imaginar que você vai ser a mulher mais famosa do Brasil e vai te fazer feliz. Não. Porque se o que está aqui dentro não tiver 100%, quando você chegar lá, você vai achar uma merda. Você vai querer mais e mais e mais e vai entrar num processo compulsivo que não vai te levar a lugar nenhum, porque a felicidade está dentro da gente. Ponto. Você pode ser feliz lá, sim, desde que você esteja muito apropriado daquilo que você é. Porque quanto mais holofote você recebe, mais tentações de ego, mais... tudo acontece num ritmo maior. Então, eu imagino que hoje eu tenho uma missão, realmente, com essa história, porque eu passei por muitas dores durante a minha vida em relação a essa situação do corpo. E, ao longo desse caminho, me cutucar nesses 20 anos, Marcelo, me cutucaram muito para falar sobre bulimia. E eu nunca quis falar. Quando eu vi minha filha vivendo isso, eu falei, cara, o que eu sinto sobre isso? Eu fui investigar, realmente, eu passei 2 anos estudando o desejo da magreza, todo o caminho do feminismo, como que aconteceu isso tudo, o que a gente consumiu na nossa época como cultura, o que era a sociedade. Depois eu fui me investigar em psiquiatras, em terapias, sabe? Me revirando do avesso mesmo para compreender de onde veio esse mal para minha vida. E foi um mal que me abalou sob vários aspectos ao longo de muitos anos. E hoje ainda. Hoje eu aprendi e tenho muitas ferramentas para lidar com isso. Mas mesmo tendo essas ferramentas, ainda há um lugar que eu não controlo. Então você vê que falar só sobre não resolve, né? Mas a gente tem que começar. E eu nunca entendi por que isso caiu no meu colo. E aí, quando eu vi minha filha assim, eu comecei a investigar isso tudo. E eu falei, agora eu entendi por que caiu no meu colo. Porque realmente tem um propósito, eu quero falar para né? outras pessoas sobre esse lugar. Eu quero que outras mulheres comecem a falar sobre isso e comecem a perceber que não adianta jogar numa conquista financeira, na bolsa, no sapato, na Globo, entendeu? Uma coisa que está insatisfeita dentro de si. E a gente tem uma geração só de insatisfeitos. É muito difícil você pegar alguém dessa nova geração que fala, puta, eu me gosto. Eu tô ok, meu nariz tá bom, minha bochecha tá boa, minha papada tá boa, o cabelo tá... Dificílimo. E é através daí que a gente se perde nesses desejos, né? Nesse desejo de poder. O poder, não acho que o poder é ruim, não. Ainda quero ter muito.
mas eu acho que você precisa saber como usar o poder, né? É equilibrar sempre tudo, né? Entende? E compreender que a felicidade... Pode ter um médico tão feliz quanto um ator. Não é porque ele é menos espetacular, né, que ele é menos importante. Né? Virou uma coisa da importância ter... Hoje a importância esbarra muito na quantidade de seguidor, na centimetragem de mídia, Sim. em quantas vezes falaram de você. Não tem nada disso. Não quer dizer nada. Conheço uma caralhada de gente que tem 30 milhões de seguidores e é super infeliz. E outros que nem têm Instagram e que estão vivendo... Entendeu? Super bem. Então, né? É outra busca. Então, essa pergunta de como foi chegar lá foi decepcionante. Essa resposta. Entendi. Porque eu projetei num lugar externo algo que eu devia ter buscado dentro de mim para ir poder ocupar esse lugar externo. Aí talvez ele me trouxesse satisfação. Mas se eu ainda era uma menina que tinha um zilhão de questões de autoestima, eu não poderia ter aproveitado isso com alegria. Eu só ia projetar no próximo passo uma felicidade que não estava vindo, porque era algo que eu tinha que resolver em mim mesmo, né? No meu olhar para a vida, é o nosso olhar para a vida. E o seu livro está associado à bulimia ou não tem nada a ver? Está associado. Na verdade, ele começou, foi uma mega viagem, né? Porque todo ano, quando começa Big Brother, outro dia eu li até um comentário de uma mulher, saiu uma matéria minha na Globo.com, e uma mulher comentou assim, nossa, a Leca fica sempre famosa em janeiro. E eu achei muito engraçado. Porque é um fato, todo ano, quando começa uma nova edição do Big Brother, tem um olhar voltado que vem me questionar o que eu estou fazendo e tá. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma marca de roupa que está há 8 anos no mercado, visto um monte de famosa, vai super bem. Enfim, eu sou produtora cultural, eu estou escrevendo um livro, eu sou atriz, eu entro em cartaz. Eu sempre tenho um monte de coisa para fazer, porque eu sou ligada no 220, então eu sempre tenho coisas para contar. E por diversas vezes ao longo desses 20 anos, eu contei um monte de história legal. E aí, quando saía a matéria, saía um negócio assim, Leca curada da bulimia. Eu falava, caraca, eu nem falei disso. E foi por essa insistência que um dia eu virei e falei assim, minha filha cresceu, eu vi que a geração toda dela tinha questões com aparência, né? Questões ligadas à autoestima. E eu virei e falei, cara, isso caiu no meu colo, essas meninas assim, e comecei a ler. E cada coisa que eu descobria, Marcelo, eu acho que foi a viagem mais verdadeira que eu fiz na minha vida. Que cada coisa que eu descobria, eu falava, eu fui pega aqui, eu fui pega ali, né? De história mesmo. E eu fui, sabe, eu contratei uma pesquisadora que foi impecável no trabalho dela e me trouxe dados assim, podcasts, filmes, cartas, matérias, sabe? Foi uma imersão mesmo, longa e profunda, que me deu um olhar para a minha vida. Eu tinha feito muita terapia até então, mas quando eu comecei a escrever, parece que eu ganhei um olhar de direção. Sabe quando você vê de cima a situação? E aí, com o tanto de coisa histórica que eu também já tinha me munido para desenvolver isso, fluiu de uma forma, e aí eu comecei a entender, porque por esses anos todos, toda vez que me perguntavam e que saiu uma matéria assim, eu falava, cara, é a bulimia abafando o meu trabalho, e o trabalho pode ser do caralho, mas sempre vão falar da caralho da bulimia. Então não adianta o que eu faça. Se eu construir um obelisco, vão falar, não, a Leca da bulimia que construiu o obelisco. Tudo fica... Acaba criando um rótulo, né? E aí isso foi me deixando assim num lugar de fato incômodo. Eu não queria falar sobre. Eu passei mais de 15 anos sem querer falar sobre. Mais, 16, 17. Enfim, e aí quando eu vi que o meu incômodo vinha de terem colocado palavras na minha boca, não no sentido, né? Entendi. Eu não tinha o que dizer. Então, quando eu saí, eu era um marionete. O que quisessem que eu falasse, eu falaria. Aí eu falei, não, peraí. Isso foi feito com a minha vida, então agora eu vou ver o que eu tenho para dizer. E hoje eu tenho muito a dizer. Porque nesse processo, foi um mergulho muito profundo e eu compreendi o tanto de gente que vive. Hoje, a gente tem muitos males, né, na sociedade. A depressão, a bipolaridade, o gaslighting e tantas outras coisas, né? E tudo fala sobre um lugar de prisão, e uma prisão da onde você não consegue se tirar mesmo com a consciência. Eu, em momentos de fraqueza com a minha coisa da bulimia, da autoestima, eu sabia que o que eu estava sentindo era errado, eu pedi até perdão a Deus, porque eu sou uma mulher de fé. Eu falava, me perdoa por eu estar sentindo isso. Mas eu estava. E eu não conseguia dominar. E esse é o lugar do cara que está deprimido e não consegue levantar da cama. E do bipolar que não tem controle sobre o seu humor. Então, a gente tem essas prisões, cada uma fala a uma brecha, a um vazio que você tem.
porém são as prisões que a gente está criando para a gente, né? E aí eu não aceito estar presa nisso. Então, o meu caminho de busca ao longo desses anos cada vez foi um. No começo dei muita cabeçada, só busquei no lugar errado. Hoje eu estou muito feliz com o livro, porque ele se tornou mais que um projeto realmente. Eu acho que a Fona fica falando de missão, que ficou na moda, mas não tem outra palavra para definir melhor. Sim. Se tornou uma missão, entendeu? Eu acho que por alguma razão eu fui a primeira pessoa a falar nesse assunto no Brasil publicamente. E depois de anos com essa história como uma sombra, eu resolvi fazer as pazes com essa história. E fiz. E hoje eu entendo que ela é uma história que deve ser contada. Tenho muita certeza de que as pessoas que estão nesses lugares vão se identificar. E eu espero trazer mecanismos para que elas possam combater, como eu combato hoje. Ainda existe um lugar de descontrole, mas ele está cada vez menor. Cada vez mais eu estou calando essa vozinha, entendeu? E eu quero dividir essa experiência com as pessoas, porque eu realmente acredito, até pelo tanto de mensagens que eu recebo de gente me contando histórias e tal, que você não pode nem imaginar. Eu imagino que alguém precisa falar assim, né? E se caiu no meu colo e eu fiz a minha parte de estudo, eu fiz o meu mergulho profundo e agora eu tenho um produto muito legal para entregar. E eu vou pegar um gancho disso que você está falando. Como eu comentei, né, para quem ainda não me conhece, eu também trabalho com terapias, eu trabalho voltado com o lado da hipnose. E o grande gancho, para resumir tudo isso que você está falando, muitas vezes dentro dos meus cursos, eu pergunto para as pessoas, como você faz para superar o medo? E a resposta de 95% das pessoas é enfrentando. E eu falo, não, o medo a gente não se enfrenta, a gente se prepara para ele. Porque de repente você está num lugar isolado e você não está preparado, e eu abro a porta, vem um leão, você não vai enfrentar o leão. Agora, se você estiver preparado para aquela situação, fica tudo muito mais fácil. Perfeito. Então, essa conexão que eu vi que você falando é o seguinte, aquilo está enraizado em mim de alguma forma, eu vou me preparar para aquilo, para juntos, né, a gente poder ajudar outras pessoas e eu cada vez mais ficar distante dessa loucura toda que envolve o teu nome, né? Não, e desmitificando coisas, né, sim. Marcelo, sim, porque é muito louco os mitos que se fazem acerca dessas doenças intangíveis, vamos dizer, né, dessas doenças da cabeça, né? As pessoas criam, o cara que é esquizofrênico é maluco. Não necessariamente. A mulher que tem bulimia vomita o dia inteiro. Também não necessariamente. A bulimia não é o vômito. Sim. O vômito virou uma coisa porque foi dramaticamente mostrado de uma forma que acho que naquele momento foi uma agressão. Mas a bulimia não tem nada a ver com o vômito. O vômito é só a ponta do iceberg. A bulimia é primeiro uma dismorfia e uma... Você me conhece desde adolescente. Eu nunca fui uma menina gorda. Mas eu sempre me vi gorda. Porque eu tenho um grau de dismorfia altíssimo. Isso é uma falha neurológica. Não tem nada a ver, sabe? Então, enfim, é muita ignorância ainda, por mais que a gente tenha falado sobre, se vê muita ignorância sobre esses assuntos, né? E ainda tratados de uma forma descriminalizada, não é discriminado, assim, é discriminado, porque o cara que é casado com a mulher que é depressiva, ele olha para ela é uma depressiva e acabou. Ou a outra que tem um problema. É difícil, né? Então, acho que o bom dessa geração e dessa democratização da comunicação, eu acho que é a gente ter como buscar, né? Ter como falar e ouvir as pessoas falarem, e promover essa troca, que essa troca realmente pode trazer a cura. É importante. Não é? Então, eu acho que esse é o lado bom. E o lado da verdade também, né? Quando você democratiza a comunicação, a tua possibilidade de chegar mais perto da verdade é muito maior do que quando você recebe a informação de alguém que está lá para fazer isso. E quando a gente se prepara para ele vai ficando pequenininho, né? Assim, então, todo esse incômodo que eu tinha, de fato, era um incômodo para mim falar desse lugar. Hoje eu estou falando com maior prazer, com maior domínio, porque eu fui lá encarar meu medo. Eu fui lá encarar aquilo que eu não achava que eu não tinha força para lidar, entendeu? E isso me fez mais forte, me fez mais segura e me fez ter a certeza do que eu preciso dizer, né? Então, eu busquei o caminho. Eu acho que tem algumas coisas caem, né? Quando a gente... Eu falo que eu sou bastante... Eu tenho muita fé em Deus, em Nossa Senhora, enfim. E eu acho que quando existe uma vontade, e aí cada um chama pelo nome que quiser, né? Alguns de energia, alguns de Buda, sim, alguns de Nossa Senhora, enfim. Mas eu acho que quando a gente joga essa energia do que você quer realizar,
as coisas vão aparecendo. Quando eu passei para pensar em falar em bulimia, na verdade foi até uma sugestão de uma amiga minha, porque eu tinha escrito um livro de comédia. E eu mostrei para ela, e ela é publicitária, e ela virou e falou assim: Bleca, posso te falar? É muito legal, mas é mais comédia. Busca fazer uma coisa diferente. Aí ela olhou para mim e falou, eu falei, mas foi mais diferente o quê, gente? Aí ela virou para mim e falou, pelo que você é mais lembrada? Daí eu, bulimia, né? Sabe aquela coisa? Sim. Porque é o que todo mundo me questiona, querendo eu, gostando eu ou não. E ela virou e falou assim, cara, então olha o assunto que você tem para falar, fale sobre isso. E aí foi que eu percebi que eu fiquei incomodada porque eu não tinha nada para falar. Mesmo 20 anos, mesmo nessa época faziam já 16 anos, vai, que começou essa vontade de falar sobre isso, começou em mim há uns 3 anos atrás. Então, aí eu virei e falei assim, cara, será que é isso? No começo eu titubeei, aí eu fui buscando e a vida foi me dando sinais e as portas foram se abrindo. Desde aquela noite que eu questionava, eu falava, mas será que eu tenho que falar sobre isso? Aí eu abri o Instagram e via alguma mensagem inbox de alguém que falava, muito obrigada, você me ajudou muito, porque eu percebi que a minha filha estava doente a partir do dia que você apareceu. Então eu falei, eu fui recebendo esses sinais de coração aberto e muito atenta, porque eu me conectei com um propósito maior, realmente, né? E essa conexão vai movendo as coisas. É impressionante. Você que trabalha com essa capacidade da mente, é impressionante como quando você se dispõe verdadeiramente, né? Porque uma coisa é você fazer... Eu fiz muitas coisas na vida, eu tive, como eu te falei, eu sou bastante empreendedora. Eu tenho um lado muito... Eu vou visitar uma cidade, eu olho o que falta lá, o que eu faria. Eu tenho aspirações assim. Sim. E eu tive... mas quando você tá... Eu sempre tive objetivos de ganhar dinheiro. Qualquer negócio que eu abria como empreendedora, vou abrir um estacionamento, porque vai dar tanto, calcula lá, faz a conta. Vou abrir não sei o quê, vai. Esse projeto não tem nada a ver com isso. Se me der dinheiro, maravilhoso. Mas se não me der, ele tá me dando um prazer imenso em olhar para a minha vida e falar, cara, eu sempre... Você falou sobre medos? Desde criança, quando me perguntavam meus medos, eu tinha medo de ser medíocre. O que é ser medíocre para mim, não é? Mediano. Hoje eu entendo. Lá atrás eu achei que esse ser medíocre era ter uma vida comum. Entendeu? Então eu fui buscar uma vida espetacular. E o ser medíocre não é a vida comum. E não é o lugar espetacular que vai te tirar da vida medíocre, porque tem gente ocupando lugares incríveis e continuam sendo medíocres. Né? O ser medíocre não é o que você vai deixar, o que você vai proporcionar para que mude a vida de uma pessoa que seja. Né? Que possa... o que você viveu e te feriu, o que você pode falar para o outro para que seja melhor para ele. Isso é não ser medíocre. É o que você vai deixar nesse mundo, né? Pode parecer piegas, mas é isso. Quando a gente vai ficando mais velho, tem que ter algum lado bom de ficar velho, né, gente? A bunda cai, mas a cabeça melhora. Eu acho que esse projeto se apresentou para mim como, sabe quando você senta e fala, agora fechou a conta, entendeu? Porque por muitos anos eu não entendi por quê. E aí tem gente que fala, puta, eu tô velha para começar, eu não sei, né? Cara, eu levei 20 anos para resolver que eu queria falar sobre um assunto. E no dia que eu resolvi, a conta fechou, entendeu? E o que vai vir a partir daí, eu acredito que vai ser só coisas boas, porque a intenção é boa. Sabe, eu realmente estudei de verdade, não foi uma mentira, não foi uma coisa que eu contei, né? Todo mundo sabe da verdade disso, porque eu apresentei isso há 20 anos atrás, quando nem existia esse lugar de fama e de mídia. E os objetivos e as coisas que eu vivi, de fato, eu sei que não é todo mundo que sente isso que vai conseguir chegar no lugar que eu cheguei. E eu preciso desmitificar esse lugar. Né? Porque essas pessoas precisam buscar em outro lugar essa plenitude, não está fora. Eu vou te passar tomar uma liberdade de te passar um aprendizado baseado no seu projeto, de algo que eu vi alguns anos atrás e vai fechar esse ciclo. Há um tempo atrás, eu ministro treinamentos, e eu peguei e falei para um aluno meu assim, eu não tenho noção daquilo que eu faço. Simplesmente eu faço, dou o meu melhor, enfim, e as coisas acontecem. Aí ele virou e falou assim, Galante, noção você tem. O que você não tem é dimensão. Aí eu parei para pensar e falei, cara, faz sentido, porque noção, eu sei o que eu faço, mas eu não consigo perceber quantas pessoas eu consigo ajudar nessa dimensão. Então, eu acho que cabe muito para o seu projeto. A partir do momento que você tomou a decisão, né? Você se posicionou, entre aspas,
para você ter um resultado, você começa a receber mensagens de pessoas que você não teria essa dimensão. Então, acho que faz muito sentido isso, me veio isso na cabeça agora. Mas é isso mesmo, né? E é aquilo que as pessoas acham também, que às vezes é tarde para falar de alguma coisa, ou que, né, tem outras pessoas que falam, mas você já teve a sua chance. A vida não é sobre isso. Eu tive minha chance lá atrás, só que eu não tinha nada para dizer. Agora a chance não está aqui. Eu não acabei de sair do Big Brother, nem estou com zilhões de seguidores. Porém, eu sei o que eu quero dizer. E aí é um outro caminho. E tomara que o que eu tenho a dizer coe pra cacete. O que eu quero é que eu sei o que eu tô falando. Hoje eu sei. Eu sei como alguém que viveu na pele, que comprometeu várias coisas e vários setores da vida por causa disso. Eu sei da menina sem autoestima que eu fui a vida inteira e como isso me prejudicou e qual é o efeito disso hoje. Entende? Então, eu posso falar sobre isso com propriedade. E se eu puder falar, e se da geração das 100 amigas da minha filha, 2 me ouvirem, já vai ser incrível, já vai ter valido a pena pra caramba, entendeu? Porque é um lugar de sofrimento, Galante, que as pessoas não respeitam às vezes, porque de fato é uma dor intangível, né? Verdade. Então, quantas vezes eu ouvi, você se acha gorda, você quer confete. Não, eu me acho gorda porque tem uma parada no meu cérebro que me faz me ver assim. Exatamente. Entendeu? Aí as pessoas lançam 1 zilhão de movimentos, né? Hoje existe um movimento de gordofobia muito grande e eu acho importantíssimo existir. Só que eu tô num lugar entre uma coisa e outra. Primeiro, eu me identifico super com uma pessoa gorda porque minha cabeça tá no mesmo lugar da dela. Eu não sou nada gordofóbica, ao contrário, eu me afeiçoo. As pessoas gordas a maior parte dos meus amigos são gordinhos. Eu namorei um monte de gordinho na vida. Eu sou auto-gordofóbica porque eu coloquei isso num lugar para mim que eu não conseguia mais programar-me. Você trabalhando com isso, eu adoraria saber se a hipnose resolve. Eu associei o lugar de poder com a magreza. Entende? Então eu não conseguia. Todas as vezes que eu engordei na vida, eu me fragilizei. Eu me tranquei em casa. Porque acaba se tornando o que a gente chama de uma âncora negativa. É um gatilho. Até porque, na nossa época, existia o famoso bullying, e ele era muito bem feito, e não tinha, vamos abrir um parênteses, esse politicamente correto que existe hoje. Então, você ia aceitando, e no momento que disparava aquilo, a reação do corpo é normal, da mente é normal. E aí, enfim, né? E aí a gente chega, vai vivendo, né? Enfim, e várias coisas. Hoje eu tomava um monte de remédio. Por exemplo, as pessoas falam da bulimia ser um vômito. A bulimia é um comer compulsivo e depois uma necessidade de tirar isso de você porque você acredita que aquilo vai acabar com a tua vida. E uma dor profunda nesse lugar. O tirar isso de você não necessariamente é o vômito, pode ser o diurético, o laxante. E na minha geração, todas as minhas amigas, quando comiam demais, tomavam laxantes e diuréticos. Os efeitos disso, 30 anos depois, meu organismo, assim, eu tenho problemas seríssimos de intestino, eu tô tratando meu rim. Porque vem, né? A gente faz aquela coisa na doideira e vem o preço. Felizmente, eu me enxerguei em tempo e fui combater em tempo. Vou te dizer que é uma coisa tão forte, que está tão presa na mente, que é muito difícil. Eu estudei tudo isso, eu me estudei de todas as formas, eu entrei num reality, eu fiquei 84 dias em contato comigo, e com a minha imagem, com tudo que... Né? Eu estudei de todas as formas possíveis, eu me investiguei, Galante, para entender o que acontecia, sabe? E no final, é uma insatisfação e um buraco, assim, que não tem esse lugar de explicação, tem o lugar de você aprender a se gostar, que é uma coisa que, inclusive, as mulheres da minha geração não passaram por isso, porque existia também um machismo que objetificava a mulher, né? Sim. Muito grande. Não que hoje não exista, mas hoje há uma inteligência que combate isso. Naquela época não existia. A mulher tinha que calar a boca e ouvir calada lá que ela era a garota da banheira, que ela era um objeto sexual, que o menino ia pegar e fazer dela o que quisesse, e se ela não fizesse isso, ela não ia ser gostada, entende? Então, é um lugar de autoestima da mulher que você fala, cara, como assim, né? E tomar as rédeas, acho que para as meninas hoje ainda nesse lugar é um pouco diferente, porque o machismo é combatido e discutido de uma forma mais aberta, né? Exatamente. Mas ainda existe, né?
Ainda existe as pessoas que estão dominando a tua mente de alguma forma. A falha da autoestima te torna muito vulnerável ao outro. Porque se você não se gosta, você é capaz de fazer um monte de coisa que você não quer e que vai te agredir. E acaba gerando uma culpa, né? Às vezes a pessoa ela fica culpada de algo que ela nem fez, ou a própria sociedade vai convergindo para aquilo e ela vai aceitando, se ela está emocionalmente fraca. Exatamente. Uma pessoa com uma baixa autoestima nunca vai estar emocionalmente forte. Porque ela sempre vai se ver abaixo, né? Ela sempre vai ter um aquém. E olha só, pegando um gancho, no comecinho da entrevista, você comentou que a gente já se conhecia há um tempo, a gente estudou junto no Externato Ibirapuera, e depois eu fui para Brasília, e a gente, quando chegou o Orkut, a gente achou nas comunidades e nós fizemos um encontro com a galera que estudou com a gente. Então, aqui de o Thiago Fabretti, João Pedro, a Baiana, a Silvia Ronda, a Larissa, né? Estou lembrando alguns nomes aqui que estudou com a gente. A memória é melhor que a minha. Você falando, vai, mas você não vai indo, né? Pegava. A Carisa, eu acho que tá na Austrália hoje. A Carisa morava perto do meu prédio. E uma coisa que eu fiquei com culpa dos meus... Eu saí do externato, eu tinha 12 anos, e eu acho que a gente só foi se encontrar uns 28, 29. E eu fiquei com uma culpa no passado, que naquela lanchonete que todo mundo foi, a gente se encontrou, você me tirou essa culpa. E olha que interessante, eu vou abrir aqui para o pessoal de uma forma simples. Ó, a gente era final de ano e a gente tinha um amigo secreto da turma. Eu lembro disso. E por coincidência, eu tirei você e você acabou me tirando. Nossa, que memória! Só que teve um detalhe que, assim, me machucou demais, porque eu sempre morei com a minha tia e minha avó, e vou falar de uma forma mais bruta, eles eram mais mão de vaca, elas eram mais mão de vaca, né? Achava que não tinha tanta importância. E o presente que elas compraram para entregar para minha amiga secreta, nem conhecia, foi um caderninho de telefone. E aí eu olhava aquele caderninho e falava, caraca, mas é muito simples, é um processo muito simples. E eu estava com aquela vergonha naquele momento. E quando teve a troca de presentes, você me deu um headset na época que era de rádio. E eu lembro que puxava uma anteninha e era M. Olha, quando lembra disso? Tô lembrando agora que você está contando, eu tô lembrando. E aí, quando eu abri aquele presente, eu falei, eu tô com vergonha de dar esse caderno. Mas tinha que fazer. E eu dei o caderno. Só que assim, quando a gente se encontrou em acho que 2004, eu fiz um comentário rápido contigo e você me falou, nunca me passou pela cabeça, e o mais interessante é que você teve o capricho de escrever o nome de todos os alunos da sala com nome e telefone. Cara, eu lembro disso. Você me falou isso. Você me falou. E naquele momento você tirou o peso de anos que eu carregava do tipo, como que eu dou um presente, entre aspas, na minha visão, porcaria, e eu ganho um putz de um presente. E eu carreguei isso pro resto da minha vida. É importante você estar me falando isso. Foi muito especial você ter me relembrado dessa história, viu? Nesse momento da minha vida. Porque então, a gente também busca, né? É louco isso. Eu fui uma pessoa bem doidinha. Fui mesmo, né? E em vários momentos, até por causa das minhas compulsões e tudo isso, a compulsão está muito ligada ao transtorno alimentar. E eu mudei essa compulsão várias vezes. Eu nunca dominei ela, né? Ou eu gastava e comprava demais, ou eu bebia demais, ou eu comia demais, ou era tudo. Nenhum lugar, não existia o compulsivo. A grande dificuldade é encontrar o lugar de equilíbrio, né? Por exemplo, eu posso ficar sem beber, mas se eu começar, vai ser difícil parar. Sim. E isso, na adolescência, me fez perder várias memórias. Porque o álcool acaba com a memória mesmo, né? Sim.
E muitas coisas passaram. E quando eu fui tomar consciência disso já mais velha, eu me culpei demais por muitas coisas que eu fiz, sabe? E a minha mãe sempre me falou, ela virou e falou assim, você pode ter vivido muito tempo, ela sempre dizia, né, que quando a gente planta uma semente de amor e existe um lugar de bem que germine essa semente, esse lugar tá lá. Que por mais que você rode, em algum momento ele pode aflorar de novo. Quando eu comecei esse processo de terapia mais profunda, até por causa da bulimia mesmo, e vi que tinham vários trechos da minha vida que tinham se tornado hiatos, porque eu não lembrava. Eu questionei muito a mim mesma sobre qual era esse meu lugar no mundo, se eu tinha essa generosidade mesmo. Eu questionei isso, porque a culpa faz a gente questionar quem a gente é, né? Verdade. E eu me questionei várias vezes durante esse projeto, porque eu fui entrando em contato com esses hiatos e eu falava, meu Deus, como assim, né? Enfim, e aí você me contando essa história, e apesar de ter tido uma adolescência num momento muito machista e com uma autoestima muito ruim, né? Então era muito fácil as pessoas me usarem intelectualmente, assim, sabe? Tipo, de qualquer forma, né? Porque dominar uma mente, aí você sabe, uma mente que não se gosta é muito fácil. Sim, verdade. Porque a pessoa está muito aberta, né? E eu acho que o que sempre me defendeu foi um lado de um olhar mais generoso para a vida mesmo, assim, sabe? E para as coisas. Eu tenho uma qualidade que eu sempre tive, que eu falo até para os meus filhos. Desde nunca eu nunca tive preconceito de nada, eu nunca tive julgamento, sabe? Eu vi um puta de um doido, eu não julgava o doido. E era um lugar. Por isso que eu acho que eu atraí tanto doido na vida. Fiz coisas que você não pode imaginar. Porque eu acho que eu recebia eles sem olhar para ele falando, ah, você é doido. Entende? Então existia um lugar de um acolhimento diferente. E eu me olhei assim, primeiro eu me culpei, depois eu sofri com isso, né? Quando você vai entrando em contato com todas essas coisas e catando os pedacinhos. E depois eu me perdoei. E quando eu me perdoei muito por acreditar que existia esse lugar que você está me relembrando em mim. Então, você me trazer isso agora é um presente para mim também. Que bom, porque me faz saber que mesmo com todas essas andanças malucas que eu tive pela vida, existiu uma semente, um olhar dentro de mim que eu consegui manter. E isso é incrível. Obrigada. Maravilha. E para a gente encerrar, a última pergunta: se você não fosse atriz, o que você seria? Ixi, tanta coisa. Que tem um plano B, né? E eu não tenho planos, é muito louco isso na vida, né? Outro dia me falaram que a gente só pode saber, aliás, eu ouvi isso e achei uma visão muito prática da vida, que eu não concordo, mas ouvi de alguém que eu respeito muito. E ela me falou assim, a gente só pode saber o que a gente é no universo a partir do conhecimento daquilo que a gente tem. Como carreira, como grana, como estrutura. E a minha vida inteira foi concebida em cima de eu só posso saber quem eu sou no universo a partir daquilo que eu sou. Então, eu realmente tenho uma confiança na vida. Acho que eu aprendi a fazer um pouquinho de plano, mas eu não sou de fazer muito plano. Eu sou muito mais de pedir e agradecer o hoje, entendeu? E por exemplo, a forma de fazer esse projeto não foi um plano. Eu sabia que eu precisava fazer. E todos os dias eu entrei em contato e me conectei blindadamente com esse lugar e com um lugar muito sagrado e que eu fiz questão de manter nesse patamar de sagrado. É um projeto muito, sabe aquilo que você cuida como um diamante muito precioso que não pode ter nenhum arranhão? Eu não posso pôr nele gente que tem intenção diferente da minha. Eu não posso pôr nele gente que tenha, sabe? Todo mundo que vai chegar a ele tem que ter um objetivo similar ao meu. Senão não faz sentido. E quando você realmente consegue esse nível de concentração, isso vai movendo. É impressionante, assim. Então, é por isso que eu falo que eu acho que o meu lugar no universo, eu o reconheço a partir daquilo que eu sou. Então, eu não tenho muitos planos B. Eu me vejo vivendo de 1 zilhão de formas. Aliás, as pessoas na minha casa, minha filha, meu marido, eles tiram sarro de mim. Porque quando, sei lá, eu vou para Las Vegas, eu olho e falo, mas será que aqui eu ia viver de bailarina? Ah, não, eu ia trazer violão, eu ia tocar num bar. É sério. Aí eu vou para Caraíva e eu começo a trocar ideia com o cara que está servindo lá no Caraíva. Eu fico falando, o que eu faria se eu viesse para cá?
E existe uma força muito grande nisso em mim, né? Diferente do que pensam, até nessa mesma conversa, essa minha amiga que vê a vida de uma forma tão diferente de mim, ela virou e falou, mas não pode ser assim, como que você pode saber? Eu falei, cara, eu tenho essa confiança de o que eu tiver conectada vai acontecer de alguma forma. Não é um curso, nem um livro, nem um filme que me fez acreditar nisso. Eu penso a vida assim desde criança. Quando passa, e realmente é um fato isso. Quando eu passo, já passei um zilhão de dificuldades na vida. E quando eu passo por essa dificuldade, eu olho falando, puta, mas esse não é meu lugar. Eu estou aqui por alguma razão, vamos entender o que é, mas não é aqui que eu tenho que ficar. E é um lugar muito mais intuitivo, sabe? Então, quando você me pergunta o que eu seria um zilhão de coisas. A minha filha vira e fala assim, mãe, você seria... Porque aí outro dia eu falei para ela, eu dirijo tanto que eu podia ser caminhoneiro, eu adoro caminhoneiro, adoro estrada, adoro me comunicar na estrada com os caminhoneiros, acho o máximo. Aí ela vira e fala assim, ela falou, mas é muito engraçado, você podia ser caminhoneira, você podia ser bailarina em Las Vegas, você podia tocar violão em Caraíva, e eu podia fazer isso tudo sim. É muito louco como eu me vejo em cada uma dessas situações. Então eu tô mais para ser o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Boa. Do que fazer muitos planos. E eu até várias vezes tentei ser diferente, né? Porque, enfim, trabalho também no mundo corporativo, como eu te falei, eu tenho uma empresa, e um zilhão de vezes me passaram a perna, entendeu? E várias vezes as pessoas olhavam e falavam, meu, acorda, desce do cogumelo, Alice. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que esse cogumelo é o que me protege. Eu não quero descer dele. Eu acho que a hora que eu descer, eu perco o meu poder de criação e o meu olhar para a vida. E é isso que eu quero preservar. Então, não faz sentido para mim descer do meu cogumelo. Eu prefiro viver aqui. O mundo em outros lugares não tá para mim, entendeu? Então, eu prefiro pagar. O grande resumo tá dentro da sua essência. É você. E faz acontecer. Isso que é mais importante. É que a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais segura desse lugar, né? Esse Verdade. lugar de dúvidas, quando a gente é mais novo, gera uma ansiedade, né? Muito grande. Não estou dizendo que eu não tenho uma ansiedade, óbvio. Queria saber onde meu livro vai chegar, o que vai ser, se vai ser do jeito que eu sonho ou não, e tal, entendeu? Mas vem com uma bagagem de aprendizados. É isso, entendeu? E com outro lugar aí, de paz mesmo, de falar, meu, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu estou fazendo dia a dia, eu sei o tanto que eu tento. Eu não sou perfeita, não, tô longe disso, sou mundana pra caceta. Porém, todos os dias eu tento ser um pouco melhor. Todos os dias eu me desafio a isso. Mesmo a partir dos meus 40 anos, eu realmente pus isso como um exercício na minha vida. Né? Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas essa vontade está em mim, né? Então aí, como todo mundo diz que o universo conspira, eu realmente acho que o universo conspira. Eu olho, e nesse livro, eu escrevi a minha velha. Tem uma fase lá na frente que eu escrevi. Eu falei, como que eu quero ser quando eu chegar lá, né? Eu quero ser uma mistura da Rita Lee com a Dercy, só para você entender. Nossa! Boa. Boa, boa. Mas eu tô construindo essa velha. Eu não vou chegar tão leve, tão feliz e tão engraçada lá se hoje eu me fixar em um lugar que não tem a ver com essa vibe. Eu não tô na vibe de lá né, desse lugar ainda, mas eu já tô me conectando com ela. Que nem outro dia eu tava falando para minha esposa, cara, daqui 15 anos a palavra é 60. Então eu já começo assim, pesa, né? Então a gente está na curva da volta, tem que ser feliz e buscar o melhor resultado possível. Minha amiga, chegamos ao final do nosso Fala Chef Celebridades. Queria que você deixasse suas considerações finais, suas redes sociais aí, que as pessoas pudessem entrar em contato contigo. Quando, de repente, se já tem marcado aí o lançamento do teu livro. Já, a gente marcou para encerrar. agosto, impossível atraso para setembro. O livro chama Louca Eu, porque, na verdade, é esse o questionamento, né? Quer dizer, a gente consumiu uma cultura louquíssima, a gente viveu com uma geração que tinha acabado de sair da repressão, da ditadura, que tinha uma sede tremenda de liberdade, né? E aí, como tudo na vida, tem um movimento e o contra-movimento vai para o exagero. A gente consumiu todo esse exagero nas músicas que a gente ouvia, na televisão que a gente via, no que a gente consumia, na sede da juventude pela liberdade. E aí, de repente, eu que sou a louca, entendeu? Que botei e fui buscar coisas. Não, eu fui fruto disso tudo.
né? E consegui, felizmente, hoje tenho uma família, uma vida feliz, estou super saudável, me cuido da minha cabeça, porque eu sei que eu tenho brechas que eu vou cuidar e estar atenta com ela sempre, porque quando a gente está acostumado a um lugar, é fácil voltar, né? Que nem a coluna. Você bota ela depois da RPG, mas ela vai caindo de novo. Então, é uma atenção sempre. E enfim, mas tô muito feliz. Estou muito feliz de ter falado com você. Obrigado por ter aceito o convite. Quero te ver no lançamento do meu livro, que vai ser em agosto, setembro, no máximo. E já está pronto, a gente está em fase de revisão, ver capa. Agora eu estou começando. Tem um amigo meu que é um mega ilustrador que faz super premiado, talentosíssimo, que eu conheço desde criança, é outra pessoa que eu estou trazendo. Então eu estou indo nessas energias, sabe? Um menino que sempre foi doce, amável, querido, e tem esse talento que pode agregar, é realmente algo que eu quero construir junto. Eu acredito muito nessas parcerias. E acho que às vezes a gente se dá mal, mas o se dar mal não pode te impedir de tentar de novo, em qualquer coisa na vida, né? Porque as boas surpresas estão por aí para ser descobertas, e eu tô a fim de fuçar todas. Sei que às vezes vai ser tipo aquele quadro que pula a minhoquinha, ou a florzinha. Sim. Às vezes sai a minhoquinha, mas quando vem a florzinha e ela é pura e verdadeira, vale muito a pena, né? Uma amizade como a nossa, assim, hoje você me trouxe uma coisa tão legal sobre a menina que eu fui, né? E eu tô tão cavocando esse lugar, assim, então acho que tem muitas boas surpresas e bons encontros pela vida, e eu sou sempre aberta a eles e quero ser assim até o último dia da minha vida, porque a gente recebeu um tempo aqui muito curto e a gente tem que usar da melhor forma possível, né? Maravilha. Minha amiga, gratidão mais uma vez e só sucesso para você e que coisas boas aconteçam e só vai melhorar, tá bom? Todos Fica nós, com Deus. Obrigada. Obrigado. E eu te espero no lançamento do Louco, hein? Não faz o louco. Vambora. Obrigada, Galante. Tá bom? Fica com Deus. Adorei. Tchau.